prazer estar falando com vocês, né? Uma manhã de segunda-feira, onde nessa semana também teremos muitos projetos sendo aprovados na Câmara dos Deputados referente a essa pandemia. É verdade, deputado. Eu, inclusive, hoje mais cedo, eu tenho o hábito sempre de dar uma olhadinha na agenda das duas casas legislativas lá em Brasília, tanto o Senado quanto a Câmara dos Deputados, e me chamou a atenção que hoje deve ser apreciado um projeto de lei que trata da obrigatoriedade do uso das máscaras em todo o país. Eu gostaria que o senhor, claro, se puder, comente essa iniciativa e também destaque as principais iniciativas do Poder Legislativo Federal no combate ao coronavírus. Olha, eu acho que esse é um projeto muito interessante, principalmente eu que sou oriundo da classe de trabalhadores, né, comerciais, e no momento dessa crise, muitos setores do meu setor estão trabalhando e sem a devida proteção. E eu acho que nós estamos chegando no momento dessa pandemia que nós todos os brasileiros têm que ter a consciência de que nós temos que tomar algumas atitudes, e uma delas, eu acho que é essencial, é o isolamento, mas também, se for sair na rua, sair com a máscara. Eu acho isso muito importante e nós temos que aprovar o mais urgente possível esse projeto dentro da Câmara dos Deputados. Bom dia, deputado. Um dos projetos permite a suspensão dos contratos de aluguel. Queria que o senhor comentasse um pouco, então, esse projeto, né? O que motivou, então, a criação. Olha, eu acho que realmente é um projeto interessantíssimo que eu tenho ouvido, né, e apresentei esse projeto com a intenção de ajudar muitas famílias que estão sofrendo com a ameaça do desemprego e vendo seus rendimentos diminuírem, porque muitos trabalhadores estão com os seus contratos de trabalho suspensos, muitos estão com redução de jornada e redução salarial, mas além dos empregados, existe também os comerciantes, os pequenos comerciantes, e são empregadores também, que estão com esse isolamento social, estão com os seus estabelecimentos fechados e sem rendimento. Então, a nossa preocupação com relação a esse projeto foi isso. Foi reduzir, né, não pode ser superior a 50% do valor do contrato, e logicamente que tem que ter uma conversa entre locador e locatário para que entre num acordo e que também o locatário diminui um pouquinho essa questão do aluguel. Então, essa foi a minha intenção de entrar com esse projeto. Entendeu? Como outros que estão dentro da Câmara, né, como a pergunta feita anterior, existem muitos projetos que estão sendo prioridade do presidente Rodrigo Maia nessas semanas para que sejam aprovados. Logicamente, pensando na economia do nosso país, pensando nas empresas, pensando também na manutenção dos empregos com distribuição de dinheiro para que isso aconteça e nós não temos aí um desemprego total no nosso país, né? Agora, tem uma outra iniciativa do senhor que propõe a isenção da cobrança de impostos na fabricação e comercialização de materiais de combate à Covid-19, como, por exemplo, máscaras e luvas. Como isso pode auxiliar a população, deputado? Exatamente, é o PL 1833/2020, ele dispõe sobre redução zero das alíquotas de contribuição para o PIS, PASEP e COFINS, que são incidentes sobre a importação, como também incidentes sobre as receitas brutas de venda no mercado interno. Equipamentos de proteção individual, né, como você disse, vestuários, acessórios de proteção, máscaras de proteção, óculos de segurança, viseiras, e, enfim, são esses EPIs que são de interesse, né, desse momento, que são interesse do plano da saúde. Então, o que é isso? Só para você ter uma ideia, na questão contábil, nós temos dois regimes hoje tributários. Existe o lucro presumido e o lucro real. No lucro presumido, o PIS é 0,65% e o COFINS 3%, que daria 3,65% no total. E no lucro real, o PIS é 1,65% e o COFINS 7,60%. Então, seria no total 9,25%. Então, a nossa ideia é que a redução desses tributos sobre vendas produziria uma redução sobre os custos do produto. Então, tanto os consumidores como os produtores podem ajustar os seus produtos com uma venda com preço inferior, porque vai ser isento, se for aprovado, esses tributos que incidem direto na receita bruta da empresa. Certo, deputado, e uma possível aí diminuição, né, nos preços dos itens essenciais aí ao combate
ao novo coronavírus, tem como intuito também fortalecer o abastecimento das unidades de saúde? Lógico, acho que esse é um principal objetivo do nosso projeto, né? Mas você vê que está muitas dificuldades de chegarem os produtos, de terem os produtos. Então, acho que isso vai facilitar, não totalmente, mas eu acho que a gente contribuiria um pouquinho com essa demanda na questão da área da saúde, principalmente nos hospitais e clínicas. Deputado, tem um aspecto talvez positivo dessa situação terrível em que passamos, que é a habilidade em se adaptar. Eu acho que a população tem procurado se esforçar muito para dar conta das suas demandas do dia a dia. E talvez uma das lições que nós tiremos dessa fase seja a possibilidade, em algumas situações, ocasiões e funções, em poder trabalhar à distância, remotamente, utilizando as tecnologias. Isso que os poderes legislativos também têm se utilizado das tecnologias para continuar mantendo a atuação, os trabalhos. Gostaria que o senhor fizesse uma breve análise desse trabalho que vem sendo desenvolvido por algumas casas legislativas pelo Brasil, se utilizando da tecnologia para não deixar as matérias paradas e agilizando o processo de deliberação das iniciativas para atender os anseios e as necessidades da população. Eu acho que você está certo. Eu acho que, desde o primeiro momento, tanto a Câmara Federal como a Assembleia Legislativa aqui de São Paulo têm adotado essa medida. Para você ter uma ideia, eu acho que nós somos, no mundo inteiro, um dos 25 países que adotaram essa questão do sistema remoto. Estou falando da Câmara Federal. E tem dado muito resultado. Eu acho que, lógico que não é a mesma coisa do que você estar presente para discutir alguns assuntos importantes, mas eu acho que tem funcionado muito bem, tem dado resultado, e a Câmara não parou em nenhum momento de fazer o seu trabalho e desenvolver. Só para você ter uma ideia, nós aprovamos a questão da exportação, a proibição da exportação de respiradores, aprovamos um projeto aí de calamidade pública, a liberação da telemedicina para áreas da saúde, que são serviços ligados à saúde, podemos contar com a tecnologia, com videoconferência para atendimentos à distância em toda a especialidade. A distribuição de merenda escolar para alunos com aulas suspensas. Então, acho que são projetos interessantíssimos. Então, a Câmara fez o seu papel e não parou as atividades dela nesse período, logicamente que mantendo o isolamento. No plenário da Câmara não só tem os líderes e alguns líderes, porque alguns ainda estão remotamente também. Então, eu acho que tem funcionado muito bem e isso tem sido adotado também em algumas empresas. A gente tem visto que algumas empresas, como eu te disse, a gente tem negociado muito essa questão de redução de salário, redução do contrato de trabalho, contato com as grandes empresas e tudo feito remotamente. Então, tem funcionado muito bem, lógico que não é como se fosse presencial, mas tem funcionado, eu acho que otimamente, e o Brasil não parou. O Brasil está andando, agora nós só temos uma preocupação com a nossa economia, que eu acho que as lideranças vão ter a criatividade e, lógico, na hora que passar essa pandemia, ter criatividade para que a economia possa voltar a ter a sua estabilidade. Certo. Deputado, nós estamos vivendo um momento bastante delicado, Sem dúvida alguma, é muito importante que nesse momento haja, então, um esforço coletivo aí para que a gente realmente possa enfrentar e vencer essa situação. Como que a união dos poderes pode ajudar neste momento de pandemia? Eu acho que nós temos feito muito isso. Eu acho que é hora de uma ampla e restrita união nacional. A união do povo brasileiro, a união dos poderes constituídos, Presidente da República, Congresso Nacional, Poder Judiciário, governadores e prefeitos. A pandemia está aí. É um momento difícil para a saúde, um momento muito difícil para a economia também. Mas eu acho que o esforço coletivo é o primordial nessa hora, porque nós temos que pensar nesse momento na vida das pessoas, Eu acho que esse é o principal motivo que nós estamos, todos os parlamentares, se esforçando num consenso único de aprovarmos projetos que esteja condicionado à pandemia e, logicamente, pensando nas vidas das pessoas. Deputado, no início da intervenção do senhor,
O senhor mencionou que atua fortemente na área do comércio na sua região e também tem, naturalmente, uma relação muito próxima com os empreendedores. E há uma discussão muito forte neste momento em relação ao isolamento social e também à necessidade, sobretudo de alguns municípios menores, municípios que não registraram taxas de contágio muito altas, em que reivindicam uma possível reabertura do comércio e da economia. Trata-se de um dilema, de uma discussão profunda entre autoridades e especialistas da área da saúde versus os comerciantes e também os gestores públicos que têm identificado uma queda severa na arrecadação de tributos. Eu gostaria que o senhor fizesse uma breve análise dessa dificuldade em administrar essas duas vertentes. Eu concordo com você. Nós temos que ter um consenso agora, né, de ter esse isolamento, mas também pensar nessa questão da economia. No nosso setor do comércio, os supermercados não fecharam, entendeu? Os supermercados estão abertos. Então, a gente tem já participado dessa atividade. Agora, nas cidades onde não tem muitos casos, eu acho que nós tivemos uma reunião dos deputados federais com o vice-governador Rodrigo Garcia, e ele explicou, né, nessa questão daqui para frente, qual que é a ideia do governo de começar a flexibilizar em alguns lugares onde não tem muitos casos e que a saúde tem condições de estar atendendo a população. Então, eu acho que a minha preocupação nas aberturas, concordo que nós temos que começar a flexibilizar, mas nós temos que ter uma preocupação com a proteção do trabalhador que vai trabalhar. Com relação à saúde, os trabalhadores da saúde que estão trabalhando, muitos foram infectados no começo por não terem tido os cuidados que tem que ter agora, no momento de ter os equipamentos necessários. Máscara, álcool gel, luva, enfim. Então, essa é uma preocupação nossa como dirigente sindical. Como parlamentar, eu acho também que nós temos que pensar tanto nas vidas das pessoas, nesse isolamento, mas também pensar numa flexibilidade para que a economia possa voltar a crescer. Lógico que, com isso, pensando na proteção dos trabalhadores. Certo. Deputado, a gente sabe que muitas informações circulam aí pelos meios de comunicação, os números sendo atualizados aí diariamente, né? Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o prefeito anunciou, então, a abertura aí de 13 mil novas valas há um tempo. Quer dizer, são informações que geram até um certo pânico aí na população. Em contrapartida, a gente sabe que existem outras informações que circulam e que muitas vezes minimizam esse caos. Eu acho que as pessoas, às vezes, ficam um pouco confusas, né, em relação à real dimensão do que a gente está vivendo hoje. Queria que o senhor falasse, então, na sua visão como parlamentar, que, sem dúvida alguma, é uma visão muito mais ampla, né, do que a população, que muitas vezes se sente um pouco aí pequena, né, para entender realmente o que está acontecendo. Queria que o senhor falasse para a gente, na sua visão, qual é, então, a real dimensão do problema que a gente vive hoje aqui no Brasil. Acho que realmente é muito preocupante e nós estamos sendo orientados e acreditando nos técnicos de medicina. Então, na questão de São Paulo, realmente São Paulo está crescendo o número de casos. Então, a gente percebe, nesse último final de semana, a gente percebeu muitas pessoas circulando na rua, né? Então, acho que as pessoas têm que ter a consciência. Só sair realmente se precisar, né? E ter o cuidado de deixar as pessoas com mais de 60 anos em casa. Então, se a gente fizer certinho o que estão nos orientando, eu acho que a gente vai passar. Porque essa pandemia tem um início e um fim. Então, se nós seguimos o que as autoridades estão nos orientando, eu acho que a gente vai passar tranquilo. Logicamente que, às vezes, eles colocam um pouquinho de terrorismo para as pessoas terem consciência de que tem que ficar em casa. Porque muitas pessoas não acreditam no que está vendo. Porque tem uma orientação daqui, outros falam diferentemente, mas eu acho que a pandemia está aí. Ela tem, como eu disse, o início, o meio e o fim, e nós temos que ter essa responsabilidade, né? Cidade como São Paulo está com problema, nós temos que, né, como o prefeito disse, tomar as medidas um pouquinho mais radicais, e se for preciso, mais radicais ainda. Agora, nós temos cidades no interior do estado de São Paulo que não tem nenhum caso. Então, aí pode ter o prefeito tomar as atitudes, né, de começar a flexibilizar de uma maneira segura, de uma maneira técnica, ouvindo as autoridades, ouvindo os comitês que eles têm criado aí
não só o governador do estado, mas também algumas prefeituras têm criado esse comitê da crise. Então, acho que a gente seguindo essas recomendações, eu acho que a gente vai passar a crise e o Brasil, logicamente, que vai passar. Eu tenho costumado dizer o seguinte, que essa pandemia, né, ela vai passar. E nós não podemos nos esquecer, né, e precisamos que depois da pandemia, que existem as empresas, existem os empregos e, logicamente, que existe a economia para o país voltar a ter uma tranquilidade. É isso aí, estamos conversando com o deputado federal Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo. Deputado, antes de encerrar, seria interessante escutar uma mensagem final do senhor, justamente um deputado que tem uma atuação muito forte, especialmente na região de Ribeirão Preto, no interior paulista. Deixe uma mensagem positiva para as pessoas que acompanham o jornal da Rede Alesp neste momento. Além desses projetos que eu te falei, eu também apresentei um muito interessante para os trabalhadores. Apresentei o PL que libera a movimentação da conta do FGTS para os trabalhadores que tiverem redução salarial ou suspensão dos contratos de trabalho durante a pandemia. E a mensagem que eu deixo, eu acho que primeiramente agradecer vocês da Alesp por dar essa oportunidade e dizer para a população ter a consciência de ficar em casa. Vamos passar mais um pouquinho esse momento. E, logicamente, que passando essa crise, o Brasil vai voltar a ter a tranquilidade e, logicamente, com mais empregos, né? Pensando na renda das pessoas. Eu acho que essa é a minha preocupação. E hoje nós temos que pensar na saúde das pessoas e na vida das pessoas. Vamos ter mais um pouquinho de paciência, ficar em casa e isso tudo vai passar. É isso aí, com certeza.